Olá, alunos do Colégio Estadual André Gaudia, aqui é o professor José, professor de Filosofia, aula de modo especial para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, a estrutura da nossa aula de hoje será a primeira parte, a correção das atividades da primeira e da segunda semana de agosto. A segunda parte será a revisão do conteúdo do segundo bimestre. O professor vai recordar com vocês um conteúdo super importante para a aprendizagem de vocês. E a terceira parte, as nossas atividades que vocês deverão realizar no seu caderno de filosofia. Então, a primeira semana de agosto, o professor mandou uma atividade de revisão e o professor vai fazer a correção agora com vocês. A questão número 1 estava dizendo assim: marque o X na alternativa correta, o que é filosofia. A resposta certa é a letra B, amor à sabedoria. Depois, a segunda questão tinha um pequeno texto e depois perguntava, conforme o texto, responda. Qual foi o século que surgiu a filosofia? Século 6 a.C. A filosofia nasceu em qual país? Na Grécia. Quando o homem passou a buscar uma explicação racional para o mundo? Então, a resposta é explicação racional. E depois, a palavra filosofia vem do grego, no qual significa amor à sabedoria. A terceira questão é uma resposta subjetiva, na qual o professor pediu para você explicar a frase, de Sócrates: só sei que nada sei. O professor tinha feito com vocês aulas, durante o segundo bimestre, e vocês podem responder aí e fazer a sua resposta subjetiva. A segunda semana, nós temos a correção das atividades interdisciplinares que veio da nossa Secretaria Estadual de Educação. O professor quer fazer uma explicação para vocês que essa atividade interdisciplinar, ela tem um nível básico, ela tem um nível avançado e um nível proficiente. Esse nível é um nível avançado e já está colocando aí para vocês conteúdos do segundo bimestre. Então, o professor vai responder conforme está aí na atividade. Do ponto de vista das reflexões filosóficas contemporâneas, sobre o que foi chamado de Idade Média, é correto afirmar: foi um período em que o saber filosófico esteve atrelado ao saber religioso, tendo a filosofia como serva da teologia, ou seja, um saber voltado a fundamentar racionalmente os dogmas da fé. Então, a letra certa da número 1, da atividade 1, é a letra B. Depois, perguntando aí sobre as questões da Idade Média, a filosofia que marcou esse período, vamos dizer assim, uma das escolas ou estágios que marcou esse período da filosofia medieval, é a letra D, escolástica. Na atividade 3, tem um texto aí falando de Tomás de Aquino, e depois tem a pergunta: a partir dessa citação, indica a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. E uma questão do Enem 2016, que fala aí de um santo da Igreja Católica, que foi Papa também na virada do século passado para esses séculos, São João Paulo II. Ele escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, que quer dizer a fé e a razão, e aí tem uma perguntinha falando, refletindo sobre os textos, pode concluir. Aí a resposta certa é a letra B. Tanto a encíclica papal como a frase de São Tomás de Aquino procuram conciliar o pensamento sobre fé e razão. O professor diz a vocês que no ano que vem, vocês vão estar aí cursando o segundo ano do ensino médio, vocês vão ter aí todo um bimestre dedicado para o estudo da filosofia medieval. Por enquanto, nós estamos na filosofia antiga, ela é extensa, e o professor Zé hoje vai revisar com vocês os pré-socráticos, que também pode ser chamado os filósofos da natureza. Grave bem isso. Os pré-socráticos podem ser chamados também os filósofos da natureza. Então, os pré-socráticos ou filósofos da natureza, eles trabalham aí com as perguntas que a filosofia
já desenvolve ao longo dos séculos quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Mas um fato importante para os pré-socráticos é que os pré-socráticos se caracterizam pelo naturalismo. Na natureza se encontram todas as respostas. Agora, nós vamos entender que os pré-socráticos, eles vêm de um período anterior ao nascimento da filosofia, do século VIII ao século VI, quando nasceu a filosofia. Os pré-socráticos estão muito ligados à formação e à consolidação da polis. É nesse momento aí que vai se criando essa questão da cidade-estado na Grécia. A transição do mundo rural para o mundo urbano, os gregos vivem na polis, na cidade. A transição do mito para o logos. O mito ele deixa essa questão de viver as não verdades e agora eles vão vivenciar o logos, que é a verdade. E também vem o surgimento da filosofia aí no século VI a.C. O logos, que nós conhecemos como palavra, verbo, verdade, ele estabelece esse perfeito equilíbrio entre o cosmo e a natureza do homem. É isso que os pré-socráticos vão investigar em sua filosofia. Aí surgem as questões do mundo físico, a sua composição e as suas mudanças, como o professor explicou aí com vocês, para vocês, a questão do Heráclito e também do Parmênides, que são os mais famosos nesse período. O professor destaca aqui o quadro da história da filosofia antiga, já tinha apresentado para vocês. Destaca de modo especial aqui os pré-socráticos e as escolas que pertencem a esse período pré-socrático, os jônicos, os pitagóricos, os eleatas, a teoria do conhecimento, volta ao monismo, os sofistas e o direito natural. A atividade de hoje é uma atividade simples. O professor José coloca aí para vocês. Os pré-socráticos podem ser chamados de, os pré-socráticos se caracterizam por seu, e depois, de acordo com o quadro, você vai colocar as escolas dos pré-socráticos. Essa é uma forma de retomar nosso conteúdo do segundo bimestre, revisar e reforçar também o nosso conhecimento. O professor José quer deixar para vocês um forte abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula.